Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pessoal, ontem teve uma sessão lá na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados, e presenciamos uma baixaria danada envolvendo o deputado federal eleito por Minas Gerais, o deputado federal mais votado do país, o ex-vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira. E eu fico pensando o que vai se resumir esse mandato do Nicolas. Até então, né, a carreira política do Nicolas, que está em ascensão, diga-se de passagem, né? Está em ascensão, de vereador a deputado federal mais eleito, cotado para ser prefeito, governador, até presidenciável, enfim. Mas até então, e se eu tiver errado, vocês por favor, me corrijam aqui, mas até então, todos os destaques do deputado federal, agora deputado federal Nicolas Ferreira, são polêmicas e polêmicas vazias, né? Já até comentei sobre isso aqui, envolvendo falas dele, xingamentos, vídeos de internet, onde ele usa preconceito contra alguém ou vai denunciar falsas situações que estariam ocorrendo, enfim, são polêmicas vazias. E ontem, nessa sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a CCJ, uma sessão que ele participava, ele foi vítima do próprio veneno, né? Vocês vão lembrar que no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, ele foi ao plenário da Câmara dos Deputados, subiu lá no púlpito lá para falar e subiu de peruca, com uma peruca loura, e fez dizendo chamar Nicole para fazer uma série de, vamos dizer, uma fala preconceituosa no Dia Internacional da Mulher. Ele usou o palanque lá do plenário da Câmara dos Deputados para fazer uma fala jocosa, preconceituosa, ironizando lá o Dia Internacional da Mulher. Subiu de perucas, né, como eu disse, falando que se chamava deputada Nicole e tal, e ganhou repercussão. Nós até criticamos aqui essa conduta do deputado. E ontem, na CCJ da Câmara, ele provou do próprio remédio. Ele tentou falar durante uma sessão da Câmara dos Deputados e foi interrompido por outros deputados de forma ofensiva, insultando, ironizando, provocando, né? E há uma polêmica, e até se o presidente, né, da CCJ no momento também fez uma provocação ao deputado, ele acabou depois dizendo que não fez. Mas olha o nível que a gente está, né? Comissão de Constituição e Justiça, deputado federal mais eleito do país, a gente só noticia ele aqui por nenhum projeto, por nenhuma fala interessante, por nenhuma proposição, por nenhum debate interessante. A gente, infelizmente, só traz notícia dele aqui para falar sobre esse tipo de caso envolvendo ele. A gente está com um vídeo aqui, né? Quem não tem acesso ao nosso YouTube pode ouvir o áudio. Vou pedir para o Rainer colocar para a gente aqui do começo, mas o contexto é esse. O deputado tenta falar durante uma sessão da CCJ na Câmara dos Deputados e é interrompido por colegas ironizando, xingando, provocando ele. Solta aí, Rainer, para a gente escutar. Ministro, que o senhor tem que tratar essa comissão com respeito, né? Sem deboche, sem sorrisinho de canto, porque aqui não tem palhaço, aqui não tem circo e a gente precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Tem chupeta. E conduzindo aqui para minha pergunta, para o meu tempo, por gentileza, presidente. Para o meu tempo, presidente. Eu preciso falar. Fala não. Essa questão técnica vai soltar. Ô, peruca! Deixa o deputado concluir. Nicole, deixa o Nicole falar. O deputado, ele tentou falar, tentou se pronunciar na CCJ da Câmara e foi interrompido pelos colegas, o chamando de Nicole, como ele se apresentou no dia 8 de março, perguntando cadê a peruca e outras coisas em tom ofensivo. Ele até reclamou com o presidente, com o deputado que presidia aquela sessão, que também ficou, parece que o ofendeu também. Mas a questão é maior, acho que o contexto é outro, a gente tem que... olha o ambiente que se criou em torno desse deputado, né? E agora ele vai enfrentar isso na Câmara dos Deputados por muito tempo, né? Ele também criou esse ambiente em torno dele. E a gente sabe que ele vive dessas polêmicas, ele acaba
aumentando o engajamento, aumentando o número de fãs através de cada polêmica, mas também vai comprometer aí com certeza o exercício parlamentar dele, porque a Câmara dos Deputados também há outros deputados aí tão eloquentes, tão provocadores, estão dispostos a aparecer quanto ele, né? Ele não vai encontrar um ambiente vai ser um ambiente mais hostil, não vai ser um ambiente tão tranquilo para ele como foi aqui na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Mas a gente tem que lamentar que a política brasileira tenha chegado a esse nível, que o deputado, como eu disse, a atuação política dele se resume a essas polêmicas, e ele agora como vítima, né? Geralmente ele é o autor dessas polêmicas, desses insultos, dessas ofensas, e ontem ele foi vítima desse tipo de atitude condenável, né? Não é porque foi contra ele que a gente vai bater palma nem justificar, não. Eu até consigo entender o contexto disso, mas não vou deixar de repudiar, mesmo, né, tendo sido contra ele, que sempre está promovendo esse tipo de atitude. Então fica aqui o registro, se a gente conseguir o áudio depois, quem está no nosso YouTube consegue ver o vídeo com o áudio, mas se a gente conseguir depois, a gente coloca aqui só o áudio dessa discussão, vamos dizer assim, na CCJ ontem, Bruno e Luciana. Agora uma outra coisa, um outro ponto importante que a gente tem que destacar no comentário de hoje, e que é uma novela que vem se arrastando, a questão do aeroporto Carlos Prates. Havia toda aquela pressão, o deputado federal tentando um projeto para adiar por 2 meses o fechamento do aeroporto, o governo de Minas entrando na jogada, uma série de pessoas se mobilizando, e ontem parece que o governo federal se manifestou mantendo para o dia 1º de abril, ou seja, o próximo sábado agora, mantendo o fechamento, né, a suspensão das atividades do aeroporto Carlos Prates em Belo Horizonte. Então todo aquele movimento parece que não surtiu efeito, pelo menos até agora, quarta-feira. O aeroporto está marcado para ter as atividades suspensas a partir do sábado. E ontem, né, uma manifestação, parece que até depois de uma reunião com a deputada federal, o governo se manifestou dizendo que está mantido para sábado a suspensão, né, o fim das atividades do aeroporto Carlos Prates em Belo Horizonte. Ainda tem a quinta, ainda tem a quarta inteira, tem a quinta e a sexta, podemos ter alguma mudança. Mas, né, achei, diante da pressão, houve uma resposta do governo federal, e a resposta é que está mantido o fechamento, o fim das atividades do aeroporto Carlos Prates para o próximo sábado. Isso é importante também aqui para a vida da cidade. É isso, Bruno, Luciana. Vamos aguardar, né? Porque o aeroporto, para quem não sabe, né, são 500 pessoas, né, que envolvidos lá diretamente, né, que trabalham lá, e é o segundo aeroporto, né, eu tava vendo, mais movimentado de Minas Gerais. Pouca gente sabe disso, mas até mais do que a Pampulha. Mais do que a Pampulha, né? Mais do que a Pampulha. No quesito ali, formação, né, de pilotos, sim, essa coisa 1.000 pilotos por ano, né? A grande questão é essa, né, de quem tá aí nesse momento fazendo movimento contra o fechamento do aeroporto, é isso, para onde vão essas escolas, né? Exato. De treinamento de pilotos, inclusive treinamento de pilotos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Então, este é o questionamento. Além também, o FMG também parece que mantém um centro de tecnologia, de aviação lá, aviação civil, lá no aeroporto Carlos Prates. Então, o questionamento é isso. Beleza, vai desativar o aeroporto? Ok. Mas para onde, né, vão essas escolas, essas empresas, exatamente. Onde vão funcionar, né? O aeroporto da Pampulha não é propício, não é adequado para abrigar, por exemplo, o caso das escolas de aviação civil. Então, para onde vão funcionar? Não pode deixar de funcionar, né? Porque tem que formar pilotos, atualizar os pilotos, cursos para pilotos. Então, esse é o questionamento, essa é o argumento, vamos dizer, principal de quem é contra o fechamento do aeroporto. Para além de outras questões, como bem lembrou o Bruno, tem a questão econômica, 500 pessoas hoje trabalham diretamente ligadas ao aeroporto. 500 direto e